A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma escola dominical da classe dos adolescentes e tenho o prazer de convidá-los para aprender comigo mais um pouco da Palavra de Deus. Hoje, como tratamos do tema Família Cristã neste trimestre, a sétima lição de hoje é na separação entre os pais. Como agir? Nossos adolescentes, você adolescente, vamos aprender comigo um pouco dentro da Palavra de Deus como devemos agir em situações tão delicadas como essa. Primeiro, vamos fazer a leitura do texto de hoje, que está contida em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Por gentileza, pega a sua Bíblia aí e abra comigo, que diz assim: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Antes de tudo, precisamos entender a vontade de Deus sobre a família e compreender a vontade de Deus. Estamos iniciando o primeiro tópico da lição, que nos ajuda a compreender todo o contexto e qual o propósito de Deus para a família. Bem, nós conseguimos e podemos identificar, pela revelação da palavra de Deus, logo em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, nós podemos observar ali o chamado de Deus para com o homem para unir-se a uma só mulher e assim formar o núcleo familiar estabelecido por Deus. A vontade de Deus é que a família ela fosse o reflexo onde Deus coloca o seu amor, onde coloca a sua graça, para que as outras pessoas possam observar a família cristã, possam observar o núcleo familiar como a expressão de Deus, como a presença de Deus no meio daquelas pessoas. A família que Deus estabeleceu como princípio é uma família unida, uma família onde não há separação, onde não há desunião, onde não há nenhum tipo de distanciamento de Deus. Nós podemos também lembrar e reforçar o que Jesus nos ensinou no capítulo 19, versículo 6, que acabamos de ler, que assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus fez o chamado para com o homem unir-se a uma só mulher. E depois Jesus diz que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não existe um distanciamento entre o que Deus ajuntou. A vontade de Deus para a família é que ela seja unida, que seja una, que seja única, que não haja fragmentação da família. E podemos entrar, assim, no segundo tópico, para compreendendo a realidade da família, da separação nos dias de hoje. O IBGE, que é o órgão que pesquisa os índices de estatística do nosso Brasil, entre os anos de 2016 e 2017, teve um aumento de 2,38% para 2,48% no ano entre 2016 e 2017. Isso a cada 1.000 pessoas. Neste censo, a gente identifica que é um número muito alto de separação entre pessoas, entre homens e mulheres. Há um índice muito alto. Se você for observar, também este problema afeta a nossa igreja, afeta o nosso meio cristão e nos traz grandes preocupações, porque muitos cristãos também têm sido alvo do divórcio e da separação. Jesus Cristo disse que na vida teria abundância. Em João capítulo 10, versículo 10. Mas também ele nos lembra que teríamos aflições ou sofrimentos, mas precisaríamos
ter bom ânimo. Jesus ele nos alerta que teríamos dificuldades e sentiríamos dor. A separação entre a família, entre os familiares, é algo muito doloroso para com todos os integrantes dessa família, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas principalmente afeta aos filhos, afeta a você, adolescente. E eu sei que talvez cause uma dor tão grande, uma angústia, por muitas vezes não poder impedir a separação. Mas a Bíblia, Jesus nos alerta que o motivo principal da separação entre os casais, entre a família, disse: por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas por causa da dureza dos corações dos homens, dos corações das pessoas, que é o motivo principal para a separação. Então, se você tem um coração duro, os seus pais têm um coração duro, difícil e resiste a obedecer à vontade de Deus, não tem como ter uma ligação, algo que permaneça, porque a dureza do coração ele é um dos motivos principais. Existem motivos de traição, motivos de rejeição, motivos de diversos tipos de motivos que causam a separação entre a família. E podemos entrar no terceiro tópico dessa lição, separação. E agora, que você, adolescente, pode ser usado por Deus para que esse clima de separação, esta dificuldade, possa ser apaziguada ou possa ser revertida. Mas primeiro é preciso você se dispor ao Senhor e se colocar como um meio de que Deus o use para que esta situação não possa ser cada vez mais agravada. E saber falar na hora certa, saber falar é algo assim muito importante para que não haja mais constrangimento, para que não haja mais dificuldades entre um acordo entre a família, entre o pai e a mãe. Então, e saber também ficar calado é algo importante para que você possa compreender e observar a vontade de Deus, até o momento em que Deus queira lhe usar e lhe impulsione para que você fale, mas falar algo para que possa trazer paz e harmonia entre a sua família. Mas principalmente, obedecer aos pais é um fundamento principal do que Deus estabelece na sua palavra. Em Efésios capítulo 6, do versículo de 1 a 3, nós observamos ali e entendemos que Deus, acima de qualquer situação, nós devemos obedecer aos nossos pais. Nós devemos obedecer ao nosso pai e à nossa mãe, independente da dificuldade e da situação em que esteja. O pecado tem se agravado muito nos corações e causado um egoísmo profundo entre as pessoas, onde que cada um busca o seu próprio deleite, cada um busca o seu próprio benefício, cada um busca a sua própria prosperidade individual e o crescimento individual de cada um. Mas o propósito da família é justamente estar unida, crescer junto, amar junto, viver a vida em Cristo juntos e assim Deus viver e habitar no meio da família. Precisamos entender e aprender com a palavra de Deus em que, independente da situação, a família ela é algo criado por Deus de forma perfeita, mas a separação e os distanciamentos entre as famílias
é algo muito prejudicial para os adolescentes. Mas precisamos estar dependentes da vontade de Deus. Por causa da dureza do coração do homem, o homem se separa, mas tem um distanciamento de Deus. Então você, adolescente, pode ser um canal de Deus para trazer paz e harmonia para com a sua família. Se por acaso isso não acontecer e sua família não permanecer unida, entregue nas mãos do Senhor. Deixe Deus no controle da situação, porque na verdade depende muito dos nossos pais trazer esta união. E quando se há dureza no coração, Deus não interfere nessa situação, tendo por liberdade que Deus próprio deu o livre-arbítrio às pessoas escolherem a estarem dentro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus. Mas independente de qualquer seja a situação, você precisa obedecer aos seus pais. Precisa estar em comunhão com Deus, em oração, em busca pela sua palavra, em unidade com Cristo.